Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, olá. Boa noite a todos, a todas, a todos. Muito bem-vindos à nossa terceira live aqui do projeto Anos 10, Produção e Diversidade na Cena Musical Gaúcha. Projeto realizado através do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei número 14.017/2020, a Lei Aldir Blanc. Para quem não acompanhou, então, nós já fizemos 2 lives, tá? A primeira com o Léo Henkin, convidado, nosso produtor aqui do projeto, explicando, então, um pouco de como se dá o Anos 10. Eu estava presente, também o Enio Juarez e a Celina. E a nossa live da semana passada, então, a Pamela Amaro, nossa primeira artista selecionada, com o seu diretor musical e artístico, o Thiago Souza. Foi um papo ótimo, então quem não viu ainda, recupera lá, né, para a gente ficar aí na mesma página, tá? Ao final eu passarei, então, todas as datas restantes aí do projeto, mas já adiantando que as nossas 2 próximas lives, então, com Glau Barros e com Nino Prestes, outros 2 de nossos artistas selecionados. Eu vou começar fazendo, então, a minha audiodescrição. Eu tenho cabelos longos, barbas longas, estou com uma camisa aqui de flanela, tenho pele branca, ao fundo tenho alguns violões e um quadro do Bob Dylan, homenagem aí ao aniversariante da semana. Vou fazer também a descrição da Celina Xavier Neta, nossa querida amiga aqui, que faz a tradução de Libras. Ela tem um fundo verde, cabelos pretos e longos, tá de batom vermelho, pele branca. Então, essa é uma dinâmica, né, essencial de inclusão, tá? Cada vez mais sendo feita hoje, a gente repara e percebe, né, essa importância. E graças a esse edital, então, que valoriza muito a diversidade, a gente está tendo esse aprendizado, né? Como definir os outros não é algo fácil, não é o ideal. Eu vou pedir, então, a gentileza que todos façam a sua audiodescrição para o público que está em casa e não pode nos ver. Certo? Por favor, então, pela ordem. Juarez. Boa noite, pessoal. Obrigado por estarmos juntos. Eu tenho barbas brancas, 74 anos. Estou com um chapéu Panamá, óculos, ao meu lado não sei o que é isso aqui, um casaco, não é casaco, um blusão verde, e ao meu lado tem uma escultura, na verdade um ensaio, uma escultura ainda em processo da minha mulher, que é escultora, que eu tenho mostrado sempre aqui nesse nosso projeto, nessas nossas lives, esculturas dela, para, enfim, divulgar o trabalho dela também, que é psicóloga. E, enfim, então é isso. Eu sou isso. Eu sou jornalista, tenho 50 anos de jornalismo, e eu e minha mulher temos 50 anos de casados. Chega, né? Então tá, agora eu. Boa noite para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui hoje com essas pessoas aqui. Elas sabem disso. E eu estou num estúdio de rádio. Atrás de mim tenho 3 vinis LPs colados na parede, 2 azuis e um vermelho. Estou num canto. A parede atrás de mim é branca com madeiras trançadas, né? Eu uso um gorro, escondendo a minha calva. Sou branco, tenho pele branca, uso barba, estou de óculos e sou incrivelmente charmoso. Boa noite para todo mundo. Felipe. Olá, eu sou a Felipe Cato, sou uma pessoa trans, não binária, de 33 anos, branca, com óculos grandes, cabelo preso, um fone de ouvido, um blusão vermelho, uma luz vermelha aqui na minha casa, que eu estou na minha casa, na minha sala, atrás de uma parede, na frente de uma parede branca com um espelho, que dá para ver tons
meio roxos e um leque ao fundo que está na minha sala e refletido no espelho, e um batonzão escuro que é para ficar bem dark e trevosa, como os nossos tempos. E Ana? Teu microfone está desligado. Microfone da Ana. Tá desligada, porque tá bom, desculpa. Eu sou Ana Paula, sou branca. A pandemia me deixou grisalha, não era assim. Sou jornalista de formação, trabalho há 25 anos com música. Tenho um óculos multifocal há pouco tempo, que me deixa muito difícil de ver todos, assim, tô aprendendo, assim, eu fico assim, ó. E amo trabalhar com música, nasci para isso. Maravilha. Alguns aqui já descreveram, então, suas funções, seus cargos, profissões, né? Eu vou só dar mais uma breve pincelada aqui, rapidinho. Então, o Enio Martins, que é radialista, redator, publicitário e manager e promotor de muitos artistas, por exemplo, o Paulo Ricardo, conduziu a turnê anos 80 do Paulo Ricardo, ganhou o DVD Platina Multishow. Juarez Fonseca, jornalista, como ele disse, 50 anos de carreira, crítico musical, pesquisador, escreve diariamente sobre música. Ontem resgatou uma crítica importante sobre o show de Bob Dylan em Porto Alegre, em 91, cabe destacar, né? Ana Paula Veríssimo, que se formou em jornalismo, fez pós em gestão cultural, é CEO da empresa Editse, trabalhou com Marina Lima, Maria Rita, Bethânia, Marcelo Genesi, entre muitos outros. E Felipe Cato, incrível artista, nascida em Lajeado, é cantora, compositora, nos palcos desde muito cedo. Ganhou um Kikito aqui em Gramado, melhor canção em 2014. Ganhou o prêmio Açorianos em Porto Alegre, Revelação em 2009. E arrasa. Então vamos conhecer um pouco mais hoje do trabalho de Felipe Cato. Passo agora a bola para o Enio, que vai conduzir, vai iniciar aqui essa nossa grande conversa agradável de hoje. Todos bem-vindos, bem-vindos. Uma boa noite. Então vamos começar com a Ana, né? A Ana, eu vou tentar definir a sua função ali com o Felipe Cato, né? Uma mistura de produtora executiva com produtora artística, né? E cuida da carreira do Felipe, né? A Ana tem uma folha corrida longa, né? Falei, Ana, eu preciso saber um pouquinho mais do que eu já sei sobre você, me manda aí, conta aí o que você já fez e tal. E eu realmente fiquei impressionado. Não fica muito não, porque eu fico tímida, tá? Mas fez, tá? É uma pessoa que sabe do riscado. Eu desde muito cedo quis trabalhar com música, desde a faculdade de jornalismo, me envolvi com maracatus aqui de Recife, né? Fui tocar, tive muito calo na mão com a macaíba, sangrei muito. E eu descobri que o meu lugar nessa vivência com a música front stage não era no front stage, era no backstage. Tá? E aí me mudei para São Paulo primeiro, fiz um curso de áudio e acústica no IAV, um curso básico, assim, sabe? E aí fui para o Rio de Janeiro enfim, eu me considero uma pessoa muito sortuda, mas também a Adriana Calcanhoto me disse uma vez, você é sortuda, mas você está colhendo o que você planta, sabe? Então, Ana, você tem toda essa vivência, né? A gente vai contar tudo isso aqui. Você é uma pessoa que tem experiência internacional, tem experiência dentro do Brasil. Você é uma pessoa que sabe como um show é vendido, com uma carreira, né? Um começo, meio e fim, né? E você tem um tempo de carreira interessante que você pegou, quando você começou, era uma coisa, né? Hoje ela é totalmente diferente, a gente está no meio de uma pandemia, não se faz shows, né? Quando você encontrou com o Felipe, foi antes da pandemia, certo? Certo. Você pode falar um pouco do seu trabalho com o Felipe, como é que você era quando começou com o Felipe, como você faz para ajudar a alavancar a carreira do Felipe, botar o Felipe no palco, botar o Felipe no estúdio de gravação, como é o seu dia a dia, mês a mês, ano a ano com o Felipe? Gente, eu vou fazer declarações de amor ao Felipe agora, tá? A Felipe, essa pessoa que me ensinou a ver o mundo de uma maneira diferente, de uma maneira, não diferente, de uma maneira clara, na verdade, sabe? Felipe é uma pessoa que veio, é um presente que a vida me deu, na verdade, e que eu soube entender, e a gente vem trabalhando desde 2018, né, Fih? Quando teve o primeiro show do Nascimento de Vênus,
E Felipe me trouxe o ensinamento que os artistas não precisam ser intocáveis. Os artistas podem fazer parte da prospecção de suas carreiras, né? E foi o que me fez apaixonar por Felipe. Felipe é uma pessoa muito dedicada à sua carreira. Felipe é um ser humano muito generoso com todos que estão ao seu redor. Todos. E você pode pensar naquela pessoa mais distante, ele está ali presente, sabe? E Felipe me trouxe essa bagagem de entender que a gente não precisa abandonar nossas vidas para trabalharmos com o que amamos, com o que gostamos. E eu acho que eu e Felipe, a gente acabou tendo um relacionamento, sabe, de muito equilíbrio. Fih, você me interrompa se eu estiver errada, tá? A gente teve um relacionamento de muito equilíbrio, porque a pandemia tem sido muito cruel para todos nós, para mim de um jeito, para Felipe de um jeito, né? E a gente consegue se acolher, a gente consegue se acalentar, onde quando um está mais frágil, o outro dá um suporte, e quando o outro está mais frágil, vem aqui, dá um aconchego, a gente pensa, a gente elabora. Então, eu acho que essa pandemia trouxe um olhar mais humano para uma carreira de artistas e empresários, sabe? A gente não olha com uma coisa mais numérica, a gente não olha mais com uma coisa algorítmica, né? Porque é um negócio hoje que é muito louco, o algoritmo, né? O que eu e Felipe, eu acho que a gente tem hoje é uma relação conjugal, Fih. A gente é casado, tá? Minha filha é igual ao Felipe. É igual, gente, sabe? É igual ao Felipe, sabe? E aí eu trouxe para dentro da minha existência como pessoa experiências que eu não sabia que eu podia trazer para mim, sabe? E Felipe, eu devo muito isso a ele, ela ou eles, sabe? E aí a gente foi construindo esse desenho de carreira de um jeito muito parceiro. Deixou de ser aquela coisa de... eu lembro que o Felipe estava em Washington uma vez, e aí o pessoal de Washington me mandou a data errada para ele fazer uma entrevista lá, o sofá. Eu fiquei louca, eu disse, Felipe, não! E ele me acalmou de um jeito tão incrível que eu disse, graças a Deus que eu trabalho com Felipe Cato, sabe? Ele me acalentou o coração. E eu disse, somos seres humanos e a gente vai trabalhar nesse lugar muito incrível. O Felipe tem esse poder. E graças a ele eu continuo trabalhando com artistas. É graças a esse ser humano. Estava comparando assim, o Felipe com Maria Bethânia, com... Menino, não faz isso não. Imagina. Eu estou falando assim de cuidar de um artista, da carreira e botar no palco, né? Gravar. É porque tem duas diferenças muito latentes aí, sabe? Quando eu trabalhei com Maria Bethânia, eu era produtora de estrada, né? Então, existia uma pessoa que fazia todo o planejamento de carreira dela, né? Uma pessoa que estava ali fazendo toda a estratégia de show. E eu era uma pessoa que cuidava dela, sabe? Eu não admitia, eu não podia ter uma cadeira preta no camarim, tinha que ser uma marrom, no mínimo, sabe? Não podia passar no cemitério. Então, esse lugar é meu. Eu cuidava da Bethânia no lugar de pessoa mística que ela é, sabe? Ela é uma entidade, né? Eu cuidava nesse lugar. Com o Felipe foi nascendo várias nuances. E eu fui desaprendendo, inclusive, a cuidar desse lugar, porque ele se cuida muito bem. E é maravilhoso trabalhar com ele, com ela, com Alex, não sei como dizer, porque ele é uma coisa... Felipe é muito didático e muito profissional. Muito profissional. Então isso é mais fácil, por exemplo, o Felipe é designer, o Felipe é compositor, o Felipe canta, o Felipe conhece um monte de gente, né? Isso a gente percebe. Isso, o Felipe é muito, muito metódico, ele sabe, ele é disciplinado, sabe? Não é uma coisa que eu chego e digo somente por dizer. Ele vai absorver aquilo e vai fazer da maneira mais linda que ele sabe fazer, sabe? Ele é muito gostoso trabalhar com o Felipe. Principalmente nesse tempo de pandemia, que a gente fica assim, nossa, a gente tinha Felipe e eu, a gente tinha um mercado do show ao vivo.
O último show que o Felipe fez, pré-pandemia, foi dia 13 de março, no Sesc Pinheiros. Enquanto ele estava no palco, eu estava no camarim recebendo zilhões de mensagens e ligações cancelando o nosso show do ano inteiro. A gente tinha um show internacional, sabe? E eu olhava ele no palco e tava ali, ó. Eu chorei no camarim muito. Mas vai terminar isso e a gente vai reverter esse lugar. E eu não reverto sozinha. Eu reverto com o Felipe, sabe? Eu não sei me colocar numa situação difícil sozinha. Eu chamo o Felipe. E eu acho que é isso. A gente tem um matrimônio profissional, sabe? Posso colocar uma questão para você, Ana, para depois a gente passar para o Juarez jogar a bola artística no colo do Felipe? O Felipe se apresenta muito na Espanha, parece que os espanhóis gostam muito do Felipe, né? O Felipe tem ali um lugar ali na Europa, né? Com a vacinação avançando na Europa, né? Infelizmente, muito mais rápido do que está acontecendo aqui no Brasil. Você já tem alguma coisa planejada para o Felipe ali fora? Olha, não vamos esperar muito tempo aqui não, assim que der, Felipe vai fazer alguma coisa em Portugal, alguma coisa na Espanha, ou alguma coisa, sabe? Passa por isso aí? A gente tem muitos parceiros legais e amigos na Europa, Madrid principalmente, né, que aí tem uma coligação com Portugal. O Felipe tem um nome muito consolidado em Portugal. Antes de mim, inclusive, sabe? Esse mérito não é meu, é dele. Ele tem esse nome consolidado em Portugal. E em Madrid a gente encontrou, no meio dessa caminhada, dessa trajetória, um parceiro muito incrível. Que aí produtor de lá? É isso? Lá em Madrid. Ele é brasileiro, cearense, mas mora em Madrid, sabe? E traz pra gente muitas possibilidades, né? Muitas. A gente, inclusive, o ano passado, quando caiu os shows do Felipe, em setembro teríamos apresentações em Portugal e Espanha. A gente tinha um show no Uruguai de um festival LGBTQI+, sabe? A gente tinha coisas que estavam ali. O Felipe tem um público na Argentina, no Uruguai, sabe? A gente fechou nos Estados Unidos, que tiveram ótimas repercussões aqui, sabe? Ótimas, numa feira que é muito importante para o mercado, que é a SXSW. Felipe tem um diálogo muito fácil com os contratantes de outros países, porque ele fala espanhol, ele fala inglês, ela fala espanhol, ela fala inglês. E ela tem esse poder de sedução, que só ela tem. Aproveitando a deixa aí, Juarez, você jogasse aí no colo do Felipe. Uma coisa para a gente trazer ele para a conversa agora. Querida, pois é. Vamos tentar fazer para não se alongar muito, para falar mais de hoje, um retrospecto um pouquinho, lembrar um pouquinho atrás, né? 2009, de repente, tu surges assim como um tufão, né? Para o Ocidente, né? E de repente tu és uma pessoa que provoca, que desperta sensações nas pessoas, não é? Assim, claro, com comparações, com Mato Grosso, aquela coisa toda, mas enfim, tu tinha toda uma personalidade que só se evidenciaria logo a seguir, né? E tu não perdeste muito tempo com o perdão do raciocínio, nessa nhaca que é Porto Alegre, uma cidade que quase não se resolve muitas vezes, né? Os artistas ficam andando em rodas nesta cidade, né? E tu percebeste isso, né? E foste embora logo. Acho que 2010, eu acho que já estava em São Paulo, 2011 gravando o primeiro disco, né? Fala um pouquinho desse início, assim, dessa coisa. Como é que tu surges de Lajeado, sabe, em Porto Alegre e no Ocidente, e com esse tipo de trabalho, e já compondo
e fazendo esse tipo de trabalho que te levaria adiante. Nossa, Juarez, que loucura, que coisa linda poder pensar nisso. Queria tanto agradecer primeiro a todo mundo aqui, dizer que é um privilégio estar aqui, poder conversar com vocês, agradecer as palavras lindas da Ana e dizer a primeira coisa que eu acredito que a vida é feita de parcerias, eu acho que a parceria ela tem que ser horizontal. E eu acho assim que a minha vida eu aprendi muito nessa coisa de se expor às coisas. Eu cresci, eu sou de Lajeado, né, eu nasci lá, mas a minha família é do Sarandi, eu nasci e cresci no Sarandi, na verdade, aí em Porto Alegre. Então, eu sou de uma família muito conservadora e muito, mas muito aquela típica família italiana gaúcha, assim, extremamente fechada, rígida, autofágica, como é a autofágica a cultura, né, que a gente carrega muitas vezes na cidade de Porto Alegre. E eu sempre fui muito da rua, assim, eu sempre fui uma garota muito rebelde. Meu pai é músico, então eu cresci com instrumentos, então, assim, muito cedo a música foi o veículo. Hoje eu percebo, depois de 33 anos, quando finalmente consegui me entender como uma pessoa trans, que a música era a língua que eu conseguia me expor, que eu conseguia expor a minha fantasia, a minha loucura, e isso sempre foi muito forte em mim, porque eu estava o tempo todo adolescente, eu cantava na noite, eu cantava em bar, conheci a gente das bandas de rock, eu cresci no Ocidente, cresci no Beco, cresci no Garagem. Eu era uma garota punk de Porto Alegre, frequentava toda a cena de rock da cidade e fugida de casa, mentia para passar a noite, todo aquele drama maravilhoso de adolescente, que eu adoro ter vivido isso em Porto Alegre, porque naquele momento Porto Alegre era um lugar de muita liberdade também. Então tinha ali uma cena no Bonfim, uma cena Peraí, gente, só um pouquinho, que eu preciso só fazer uma pausa, porque a minha gata pegou uma tampinha e tá fazendo um barulho absurdo aqui, só um pouquinho. Peraí. Falou do Beco, falou da Independência, do Bonfim, a gata já... É só uma gata, porque ele tem 3, viu? Ainda bem que só foi uma. Esse negócio de animais domésticos é uma coisa muito interessante também, né? Eu amo. Legal falar de animais domésticos. Desculpa, gente, é a pandemia e seus incidentes de crianças aqui. Fala, Felipe. Bom, mas enfim, voltando, não sei se vocês vão... Aí eu cresci nesse mundo e eu sempre tive muitos amigos no teatro. Eu me enfiava em tudo, eu ia pra peça, eu ia pra cinema, conhecia a galera, e eu era muito assim, da noite, assim, conhecia muita gente na noite mesmo, ficava até 5 horas da manhã, e nisso eu tinha mesmo... Tu estudavas? Eu estudava na escola, eu estava no São Judas, na Zona Norte, estudava na escola. Sim. E aí depois fui estudar design. Nunca estudei música, eu estudei música agora, mas depois de velho. E era isso, no rolê do faça você mesmo e punk na veia. E aí fui morar em Nova York com 19 anos, passei um ano lá, trabalhando e juntando grana para gravar o meu primeiro EP. E voltei para Porto Alegre já com o Saga desenhado e composto. E aí resolvi que eu ia começar o meu trabalho de artista, porque eu tocava no Ocidente já, fazia sempre parte do Sarau Elétrico, conheci o Frank, a Katia Suma e tal, das minhas noitadas, e aí resolvi gravar esse disco independente, e na época foi muito louco, porque as pessoas falavam, tem que prensar em CD, eu falei, eu não tenho dinheiro para prensar em CD, eu vou botar o CD na internet, as pessoas baixam e passam umas para as outras. O que aconteceu foi que, nessa brincadeira de eu botar o disco de graça na internet em 2009, o meu trabalho se multiplicou. E aí, quando eu vi, eu estava tendo um público em São Paulo bem legal, me chamaram eu consegui um show aqui no Sesc Pompeia, vim pra cá e nunca voltei. Foi isso, foi essa loucura, assim. Eu sabia que eu não ia ficar em Porto Alegre também, porque, assim, por mais que eu gostasse da cidade, aquilo já estava repetitivo pra mim, eu já tinha feito eu já tinha transado com todo mundo lá. Entende? Já tinha ouvido todos os sons, já tinha visto todas as bandas, eu queria realmente viver, na verdade, longe do conservadorismo, né, das pessoas. E eu precisava ter o meu espaço, vim morar em São Paulo, e a música acabou rolando, mas se não fosse música, eu ia ser uma stripper, com certeza. E para ficar longe de casa. Mas aí, São Paulo, meu terror era... Fala do início em São Paulo aí. O início em São Paulo foi bem louco, porque eu tinha alguns amigos bem legais na cena underground aqui, conheci umas pessoas bem legais que a gente fala, eu sou da época do início da internet, então assim, no mundo do meu quarto,
eu tinha muitas histórias acontecendo. A minha mãe nem desconfiava que eu tinha amigo de norte a sul. Eu cheguei em Nova York já, minha filha, eu era muito rápida. Eu chegava, já me adaptava muito rápido. Então eu cheguei em São Paulo, já tinha uma semana, já conhecia todo mundo, já estava em festa, já estava não sei o quê. E o começo foi bem legal, assim, porque no primeiro show que eu fiz aqui, o Rossato, que foi meu empresário durante 7 anos, assistiu o show que eu fiz no Prata da Casa, convite do Marcos Preto, e o Rossato já trabalhava com a Malu Magalhães, ele tinha tocado na Bideu Balde, né, aí do Sul, também gaúcho, e aquela coisa, foi super legal trabalhar também com alguém do Sul, do início, porque eu me senti super em casa, assim, tinha uma facilidade de comunicação. E aí foi bem isso, ele foi ver o show, não teve nenhuma... Ele foi ver e curtiu, e a gente conversou, e vamos tentar fazer esse bafo, vamos, e começou a dar certo. Começou a dar certo. Porque eu acho que também o que eu estava trazendo ali era muito, muito cru, muito eu não tinha muita polidez. Hoje eu escuto os discos e eu falo, meu Deus! Ainda bem que eu fiz na época bem louca, porque hoje eu não ia fazer. Entendeu? Porque eu não tinha muito pudor de fazer as coisas, eu ia mesmo na força da loucura e deu certo, e aí as coisas começaram, eu comecei a aprender muito a lidar com o mercado, a lidar com as coisas, mas eu sempre fui muito esperta e sempre tive muito trato com as pessoas, então isso me facilitou muito o meu trabalho profissional. Tanto é que eu acho que a melhor coisa nesses 10 anos de carreira, que eu acho que foi o maior facilitador de todos, e o que para mim é o maior patrimônio que eu tenho, é o convívio com as pessoas de uma forma muito real. Todo mundo sabe, né, tanto meu quanto da Ana Paula. A Ana também é assim, por isso que eu gosto de trabalhar com ela, porque o nosso trabalho sempre foi muito transparente. A gente chega onde a gente chega, a gente faz o nosso trabalho, não enche o saco de ninguém e não fica causando por bobagem, que eu acho que isso atrapalha, né? Não constrói nada, só enche o saco. Então foi isso. Isso se chama trajetória, né, Felipe? Trajetória. Aprender um dia depois do outro, né? Sempre mas, mais, assim, né? Me diz assim, como é que tu conta pra gente como é que tu te relaciona com o público, com a tua carreira, teu sucesso. Como é que, assim, nesse momento, claro, a Ana já falou, nós já falamos aqui que é um momento excepcional da vida de cada um de nós, e do Brasil e do mundo, mas, enfim, isso aí vai passar amanhã ou depois, não é? Como é que tu te relaciona, então, com essas pessoas que te cercam, com o público, com os teus fãs, com a carreira, com trabalhos, enfim, com viagens? Como é que tu te vê nisso aí, entendeu? Tu tem um apartamento, tu vive num lugar fixo, sabe? Sim. Tu tem uma vida normal fora assim, vida normal, sei de ir no supermercado, comprar não sei o quê, sabe? Juarez, eu sou uma pessoa que eu sou muito glamurosa, eu amo glamour, eu sou muito glamurosa porque eu sou, mas eu não tenho essa estrutura. Aliás, porque eu acho que essa estrutura ela é muito nociva. Eu moro no centro de São Paulo, eu moro aqui num apartamento que eu amo. Eu gosto de ter uma vida absolutamente independente, sabe? Eu gosto de não ter nenhum rabo preso, eu não gosto de ter nenhum compromisso com nada. Então, assim, eu gosto, assim, por exemplo, a minha carreira de ter a liberdade. Amanhã, se eu quiser lançar um disco de samba, eu lanço. Se eu quiser lançar um disco de punk, eu lanço. Isso é uma liberdade conquistada com terapia, sabe? Mas eu tenho, assim, a minha vida, nossa, só não é mais normal porque eu saio de plataforma de casa para comprar pão. E eu faço questão de sair de plataforma para comprar pão, simplesmente para incomodar. Mas só isso. Pode pensar um pouquinho, Felipe? Pode pensar um pouquinho? Tu falou aí em terapia. Por que tu resolveu fazer terapia? Amor, porque senão eu ia cometer um suicídio, né? Por quê? Porque eu acho que quando tu é uma pessoa trans, Juarez, a gente vive numa sociedade patriarcal que eu simplesmente abomino, entende? Eu sofro muito desde criança. A arte sempre foi um veículo que me tirou do lugar da morte, da tentativa de suicídio, dos excessos e das drogas também. Então a minha vida não é só uma festa. É claro que a gente tem o nosso prazer aliado a vários perigos, né? E eu sempre fui uma pessoa muito autodestrutiva.
Então, chegou um ponto da minha vida, assim, que eu consegui fazer tudo que eu podia sozinha. E depois fui fazer terapia porque eu não estava encontrando respostas para os meus problemas e eu não gosto de sofrer. A real é essa. Quando eu começo a sofrer com coisas meio idiotas, está na hora de eu mudar. E tinha um momento ali que eu não sabia o que fazer para mudar, porque eu já tinha mudado tanto que eu cheguei num beco sem saída de mudanças externas. Eu fui para terapia, inclusive foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje as pessoas falam, vai atrapalhar a sua arte, besteira, amor. Não tenho medo nenhum das minhas sombras, eu acho até que hoje eu sou muito mais produtiva, componho muito melhor, trabalho muito melhor, tenho muito mais poder sobre as coisas, sabe? Porque antes, quando eu era uma criança doida, jogada no mundo, sozinha, eu tinha muito talento, mas eu não tinha poder. Sacou? O poder de sentar e fazer um projeto, sentar e falar, eu quero isso, e isso virar realidade. Para mim, tudo era muito hipotético, tudo era muito no sonho, na loucura, no delírio. E aí a terapia me ajudou a materializar isso e também a entender que eu busquei muitas palavras, muitas maneiras de me entender como gênero. Porque, assim, também eu não sou uma mulher trans. Eu sempre soube que eu não era homem. Mas eu também não entendia como não ser um homem e não ser necessariamente uma mulher trans hormonizada, com todos os arquétipos da feminilidade que não me pertencem, e eu não sou assim. Porque eu não sou esse tipo de... Eu não necessariamente, para ser uma pessoa trans, eu tenho que reproduzir os padrões estéticos de comportamento binário que são atribuídos às mulheres e aos homens, que esse é um assunto muito século XIX para mim, sabe? Eu acho que existe uma nova maneira de ser no mundo, que é a maneira que eu sempre fui desde que eu era criança, e que ninguém nunca me ensinou a ser isso. Então eu tive que aprender na marra, na luta, na cabeçada, a me aceitar como eu sou, sem me botar rótulos e ao mesmo tempo me dando toda a liberdade. Isso tem que ter muito amor próprio. Então, até eu alcançar amor próprio, eu fiz muita merda. Mas muita merda, entendeu? Mas muita, que eu não sei nem como eu tô viva. Então agora eu tô viva, e diante de 450 mil mortos eu quero continuar viva. Então é isso. Terapia. Uma coisa que você fala muito do Felipe é que Felipe é lindo e Felipe é linda. E não é porque ele tem uma característica de um ou de outro, né? É uma questão do seu olhar em relação a Felipe. É mais do outro dele, sabe? Ele é lindo. Você olha assim, cara, que gato. Você pode olhar e dizer, meu irmão, que gostosa, sabe? Amém. Vou falar um pouquinho do Felipe, assim, de um cara que não tinha a menor referência do Felipe, e falar uma coisa do Felipe de 10 anos atrás e uma coisa do Felipe do mês passado, né? Eu tô aqui numa rádio, em Canela, e a minha primeira passagem aqui na rádio, eu já encontrei uma programação meio pronta, que já era uma programação boa, né? Por coincidência, o Lucas, que está nos filmando aqui, o Lucas, aquela primeira programação ali, foi o Lucas que montou, né? Eu lembro um dia, estava trabalhando na rádio e tal, logo no comecinho, e entrou a música do Felipe, que é a música dos Whiskies, né? Johnny, Jack and Jameson. Johnny, Jack and Jameson, sim. E aí tocou aquela música e eu parei de fazer o que eu estava fazendo. O que é isso, né? Primeiro porque, assim, é muito raro aqui no Brasil você escutar alguém cantar em português com aquele timbre, com aquela extensão vocal. Aqui no John Anderson não dá no Pencas, né? Já me chamou a atenção. Eu vi a letra, ouvi a música e fui atrás do disco, né? E aí eu vi que as músicas eram todas dele, né? Quem é essa pessoa? É o Felipe e tal. Eu comecei a me interessar e desde então, sempre que estou no rádio, o Felipe e a revista Trip está sempre comigo no FM. Paulo Lima, entendeu? Então, assim, são coisas que conversam. Agora eu vou pular para 2021. Quando a gente começou a fazer o projeto, e o Felipe era um dos nomes, uma ouvinte do rádio, ela escreveu alguma coisa assim, gente, será que não tem nenhuma música com o meu nome e tal, não sei o quê. Aí eu olhei, o nome da menina é Maísa, né? Eu falei, bom, Maísa cantora tem, deixa eu dar uma busca aqui. Aí encontrei Maísa, 2021, Felipe Cato. A música nem era dele, do Ronaldo Bastos, e eu não lembro quem era o outro autor, né? Mas o Felipe gravou. Agora eu vou chegar na pergunta, tá? O Felipe falou que foi em Nova York, o punk de Porto Alegre, né? Então, assim, não é à toa que eu ouvi o Felipe ali no Johnny, Jack and Jameson e percebi alguma coisa, né? Ali naquela música tinha muita coisa do Felipe, né? Então não era só um cara que canta bem, um cara que interpreta bem, uma música legal, era toda aquela história dele. Aí tem o Maísa, que em 2021, pô, por que ele gravou Maísa, né? Melhor, agora a pergunta, Felipe, o que você está aprontando? Né? O que você está fazendo? Porque agora você falou que você tem um poder, né?
Com terapia, Sim. você tem um poder. Eu vou fazer o quê? O que o Felipe vai fazer? Porque, assim, tu não é um cara comum, não é qualquer um, sabe? Tu não passa batido, né? E eu acho que, assim, como diz o Nelson Motta, vejo luzes no seu futuro, entendeu? O que vem por aí, Felipe? O que você tá armando aí com a Ana, vocês dois? Então, só corrigindo aqui que a música Maísa é uma homenagem à Maísa, escrita pelo Ronaldo Bastos e pelo Zé Manuel, que eles me chamaram para gravar, com a produção do Luizão Pereira e uma banda dos melhores músicos do Brasil, finíssima. Amei fazer essa gravação. E eu tô assim, eu sinto que, apesar de tudo, como eu sou tipo uma, como é que é? A rainha das trevas mesmo, né? Esse tempo parece que eu estou me sentindo estranhamente confortável nesta época. Porque eu sinto que as seguranças acabaram e eu sempre fiz o meu trabalho de um jeito muito só também, assim. Sempre tive a solidão e o isolamento como algo que me nutria, né? Porque eu vivi esse isolamento de outras maneiras. Esse ano, na verdade, assim, 2010, 2011, eu estou considerando um período de comemoração dos 10 anos de carreira. Na verdade, 2021, né, filho? 2011 não. 2020 e 2021. Só que como teve a pandemia, a gente teve que atrasar, né, os trabalhos. Ano passado, a gente teve o último show que a gente fez dia 13 de março de 2020, foi a gravação do disco ao vivo Nascimento de Vênus Tour. Então a gente está trabalhando nesse disco ainda, porque a gente, por causa do... Bom, vocês sabem como é difícil mixar à distância. Tem que estar lá ouvindo, tem que mexer na parada, porque mixar à distância é difícil. E eu estou trabalhando com o Jojo, que é um grandíssimo músico aí de Porto Alegre também, Jojo Lone Star, que é um ícone da noite de Porto Alegre. Jojo é meu braço direito e também minha fada madrinha. E aí a gente tem esse projeto que tá ainda, a gente já gravou, e isso vai se desdobrar agora por um trabalho audiovisual também, que a gente está criando um trabalho audiovisual para apresentar esse disco. Meu prazo é até o final do primeiro semestre, a gente conseguir colocar isso nas plataformas digitais no YouTube. Então é o disco ao vivo do Nascimento de Vênus Tour, que foi a tour mais linda de todas. E hoje eu olho com uma beleza, porque a gente gravou todos os shows, por isso chama tour. Não é só um show, né? São vários shows. Foi a primeira vez na minha carreira, acho que isso foi também uma marca do trabalho com a Ana, foi a primeira vez que eu tive uma turnê internacional sólida, que a gente realmente visitou vários países, a gente teve uma presença e um diálogo com culturas fora do Brasil que foi muito profunda, exatamente porque a gente entra nesses outros países via lugares muito afetivos, o que está me dando também muita tranquilidade de entender que, apesar do autoritarismo latente do Brasil constante e crônico, porque ele não termina aqui, e eu pretendo ser uma velha de 99, 120 anos, e provavelmente eu vou ver outros autoritarismos nesse país, eu quero construir a minha vida de uma forma que eu não dependa dos caretas para viver. Eu não posso depender de gente careta, sabe? Eu não posso depender da opinião de gente careta. Eu não posso depender do gosto de gente careta. Eu tenho que fazer o meu trabalho guiado pelo que eu quero passar, e isso precisa ter também uma independência. Então, eu estou estudando software, estudando produção musical, fazendo o meu outro disco de inéditas na rebarba. Eu estou com vários projetos ao mesmo tempo. O projeto do ao vivo, o disco de inéditas que ficou para 2022, porque eu estou trabalhando nele como um bordado, eu estou fazendo ele como um bordado assim fino desde 2018. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade, o poder, como eu falei, de construir um trabalho autoral nesse lugar, de produzir o trabalho sozinha. E eu acho que essa coisa de o que antes para mim eram, eu vou fazer um disco no meu quarto, hoje virou uma coisa muito mais refinada, de tu poder apresentar algo inteiramente teu, do toque do teu violão, do espaço onde tu vive. Teve toda essa poesia, eu acho, dos tempos, que a tragédia trouxe também à superfície, a beleza também da resistência que a gente está vivendo aqui. E eu acho que eu quero falar sobre isso nesse período. Então, tenho o disco ao vivo, tenho o de inéditas e também tenho o relançamento do Saga, né, que o Juarez acompanhou isso lá em 2009, do EP, que eu também quero colocar nas plataformas o EP,
E é isso. E se a gente conseguir também fazer alguma live, alguma coisa legal para comemorar os 10 anos do Fôlego, 2021 eu quero que seja um ano de comemoração, que começou já com o Love Cat Live Deluxe agora em abril, que foi incrível. E eu quero fazer muito conteúdo esse ano para deixar bem comemorado esses 10 anos de luta, né? 10 anos de luta. O Love Cat Live foi uma grande escola para a gente, né, Fih? Foi uma grande escola, né? Foi um negócio de trazer um show incrível. Eu procurei lives que tivessem o nível da Love Cat Live, confesso, sabe? E num espaço de, sei lá, 20 metros quadrados, o palco era gigante, sabe? A gente gravou tudo aqui em casa. Eu acho que essa é a nova narrativa dos nossos tempos. Como é que tu vai fazer o teu trabalho dentro da tua casa, com os teus objetos, revelando cada vez mais o que tu tem dentro e não o como vão te vestir, como vão te vender, como vão falar, qual é o teu nome. Isso é importante. É como você quer ser vendido, né? Como você quer fazer as coisas, né? E ao mesmo tempo também, né, Ana? Aquela coisa de só terminando a narrativa aqui, desculpa, meu amor, de que também caiu uma ficha muito grande aqui, que era toda a narrativa que a gente veio falando nos anos 10, né? Era de torne-se o seu produto, seja o seu produto, se venda. Amor, eu tô fora disso, eu não sou um produto, eu não me interesso em ser um produto, eu não quero ser um produto, eu sou uma pessoa, e eu vou continuar sendo uma pessoa, que é isso que me trouxe até aqui, e isso que vai me levar pro lugar que eu tiver aqui, e foda-se. Sacou? É isso que eu desejo. Felipe, tem uma pergunta. O que é esse bordado? Como é que vai ser esse disco que tu estás bordando? Essas canções que tu estás desenhando e tramando? O que vem aí? São canções próprias. Todas música próprias. E letra tua. O que tu estás dizendo? O que tu queres dizer? O que está saindo? O que está nascendo? O que está surgindo aí? Eu acho que é um disco de cura. Esse disco começou em 2018. Quando eu tive um breakdown depois da eleição, eu tive um breakdown, assim, eu fui pro inferno, entendeu, aquele ano. E tanto é que a Covid, todos fomos. E a Covid, quando chegou a Covid, eu tava, sabe aquela coisa, é um mito, sabe, eu acho que tem uma coisa que define esse trabalho, é o mito de Perséfone, sabe? Perséfone, ela é 6 meses a rainha das flores e 6 meses a rainha do inferno. E eu tenho um pouco esse arquétipo dentro da minha vida, assim. Eu gosto do glamour do palco, mas eu aprendi a não ter medo do inferno, porque eu vivi nele muitos anos. Eu acho que o fato de tu viver em depressão, com luta contra substâncias, ou até em relações abusivas, incompreensão dos teus pais, sendo uma pessoa trans no Sarandi, sacou? É muito inferno. E eu acho que tudo isso meio virou uma bolha Eu comecei a ter um trabalho psíquico de escrever compulsivamente, assim, parecia que eu tava recebendo um encosto. Amém, que achem mais encostos assim em mim. E aí comecei a escrever coisas, de novo, muito pessoais, assim, e sei lá, e eu acho que e as músicas são muito, muito sinceras, e são músicas muito cruas. E por elas serem tão cruas, eu tô fazendo elas muito aos poucos para entender, sabe quando tu faz um rabisco, tu demora 2 meses para olhar aquele rabisco e falar, tá, é bonito. Porque nem sempre elas não se apresentaram exatamente bonitas de início. Elas são bonitas, mas eu tive um trabalho de aceitação. O disco tá pronto desde 2018, eu gravei tipo em 2 dias. Eu fiz ele, eu jorrei. E eu tô há 2 anos interagindo com aquilo, tentando entender como é que eu vou trabalhar, o que precisa. Aí eu botei umas produções que eu fiz, aí eu olhei e falei, tirei. Tipo, não é para botar, é para tirar. Mas aí eu boto de novo, aí eu tiro. Então, acho que esse relacionamento com a arte é uma coisa que eu lembro que, quando eu estava começando, eu invejava artistas que tinham esse tempo de maturação com o próprio trabalho. Na época que a gente vivia numa indústria, só quem tinha esse relacionamento íntimo com o trabalho da gravação eram pessoas que tinham um estúdio, ou que eram muito ricas, ou muito consagradas para fazer algo tão detalhado. E agora eu sinto que eu ganhei o presente de poder fazer isso com o meu próprio trabalho, com a minha própria mão, sabe? Que não é só mais aquela coisa de eu ser a cantora que sobe no palco e canta com uma puta banda, mas uma artista que traz a sua linguagem para dentro do espaço do som, não necessariamente sendo virtuosa, porque não precisa de virtuosidade para contar a sua própria história.
Então, acho que o disco que vem aí vai ser muito sobre isso, e sobre a ressignificação da morte, a resistência, os tempos que a gente está vivendo, e muito sexy também, ao mesmo tempo. Eu ia perguntar se tem rock, samba, Mas só queria fazer uma observação, desculpa. Só uma observação. Tu leste Caio e Fernando Abreu? Tudo, é isso. É Caio Fernando Abreu. Eu acho que minha cara. Tu é a pessoa mais parecida com Caio e Fernando Abreu que eu conheço. Eu também acho, sabia? Às vezes eu fico pensando, eu acho que essa bicha encarnou em mim. Se bem que não deu tempo, que ele morreu nos anos 90. Mas eu tenho certeza. Eu tenho até a minha espiritualidade, para mim, é uma coisa muito concreta. E eu tenho na minha visão espiritual do meu povo, que é da onde eu trago isso, né? Porque eu não acredito na religião judaico-cristã. Para mim é que nem ver não entendo isso. É que nem burca. Nem eu. Eu não entendo. Mas do lugar que eu vejo, eu acho que nós somos interligados todos. E ao mesmo tempo eu fico pensando que, como eu sou uma artista de Porto Alegre, eu carrego dentro de mim também esses valores, eu entendo a inquietação do Caio num nível espiritual. Eu entendo, e até porque eu comecei a escrever música lendo Caio. Lendo Caio, lendo o Hilda Hilst, criança, lógico, nem aos pés, mas a inquietação poética que aqueles textos me davam me inspirou muito mais do que música. Então eu tenho muito mais influência do Caio Fernando Abreu na minha música do que de coisas que são do lugar musical. Eu acho que o Caio é isso. Caio Fernando Abreu, é algo poético, mas é algo que fala com essa crueza, que a nossa vida não é fácil. Eu acho que hoje, olhando para o nazifascismo escarrado que a gente está vendo, eu simplesmente não consigo mais... eu não quero mais pegar pesado comigo, eu quero ser carinhosa comigo também. E dar o devido valor para as minhas áreas sombrias. Aquela coisa que o Caio diz. Eu fiz uma entrevista com ele, grande, uma vez. Eu conheço o Caio de muito tempo. Eu viajei com ele para a Europa, tive com ele na Suécia, sabe? Tem um monte de vezes a gente se reunia na minha casa, enfim, trabalhei com ele em jornal. Ele diz assim, ó, ele tem nessa entrevista que eu fiz com ele, uma das últimas entrevistas que eu fiz com ele, ele diz assim, ó, o mundo pode ser tão horrível, mas eu ponho uma flor na minha janela, sabe? Eu tenho uma flor na minha janela. Quer dizer, a janela ele está vendo ali, a flor na janela dele. Então, realmente, quando estava falando esse tempo todo, eu estava me lembrando do Caio, me lembrando dele, tenho saudade ele tá dele. Aqui. Era uma grande figura, assim, como tu, né? Como tu que és. Coisa linda, Juarez. Obrigada demais por essas palavras, especialmente porque o Caio é uma pessoa que me comove, assim, pensar, principalmente, uma coisa que o Caio carrega, que eu fico emocionada de pensar nisso. Ele foi uma pessoa que ele é carregado pelas amizades dele até hoje. Ele nunca vai morrer, porque ele deixou tantos amigos maravilhosos no mundo, ele foi tão verdadeiro. Aquele trabalho dele ultrapassa o tempo, daqui a 100 anos a gente vai estar lendo Caio Fernando Abreu. E é sobre isso também, sabe, que eu fico pensando, chegou um momento depois dos meus 30, que a gente tem que se ligar qual é a nossa vontade de como que a gente quer viver essa vida. Se a gente vai querer viver essa vida agradando aos outros, ou se a gente vai querer viver essa vida botando uma flor na nossa janela. E arcando com as consequências da nossa coragem. Porque para tu ser quem tu é, tu não tem que agradar ninguém, amor. Para tu ser um artista no mundo, tu tem que desagradar, entendeu? Tu tem que provocar, tu tem que se expor, tu tem que ter coragem. E o Caio foi uma pessoa assim, e por isso mesmo ele é um grande deus para toda a bicha desse país, e toda a travesti desse país, e toda sapatão desse país, porque ele carrega a nossa história, né? Ele é inacreditável, um anjo. Sim. Bom, Fernando, aproveitar o momento aqui, temos perguntas aí para o Felipe, né? Dos internautas. Adoro internautas. Não tem outra palavra que a gente pode usar? Não tem, é a melhor palavra possível, os internautas. Ó, a gente tem aqui, deixa eu buscar só um pouquinho. Voltando.
aqui. Bom, o Juarez até citou antes Ney Matogrosso, né? A gente tem aqui uma pergunta da Ana de Porto Alegre. O que tu acha da comparação que fazem de ti com o Ney Matogrosso? Eu acho velha. Próxima pergunta. Outra, tu toca muitos instrumentos. Quais que mais gosta de fazer? De tocar? Eu não toco muitos instrumentos, eu toco 2 instrumentos. Eu toco violão e teclado e todas as suas variações. E toco teclado só, esse teclado aqui, ó, amores. Vou até mostrar. Tá aqui a minha produção musical, desta coisa. Eu tô amando tudo que é minimalismo, sabe? Tô amando tudo que é minimalismo. Eu amo software também. Eu percebi que a minha música funciona muito mais no espaço mais vazio, então isso também tá me inspirando muito, mas eu tô tocando bastante violão de nylon, adoro violão de aço, adoro guitarra, eu piro em guitarra, eu sou louca por guitarra, eu amo guitarra, eu tenho tesão na alma de guitarra, e tô adorando trabalhar com esse tecladinho que tu pode pirar em 1000 sons e ficar tipo craque, né? Fica tipo o craque do músico ali pesquisando a biblioteca de sons. É isso que eu toco, e canto. PJ Harvey. Que teclado exatamente é esse que você tem aí? Porque tem um monte de músico querendo saber esse tipo de coisa, sabe? Então, gente, eu vou até fazer o tutorial, peraí, que eu vou até tirar ele do cabinho aqui, que ele até tocou aqui sem querer. Isso aqui é um Arturia Mini Lab, eu comprei isso aqui, ele tem literalmente tudo. É o meu único teclado. Com ele grava baixo, bateria, guitarra, tudo. Então é assim, só que eu prefiro trabalhar cada vez mais com menos interferência digital e buscando as melodias que eu crio, porque eu faço muita sobreposição de melodia. Quando eu componho uma música, geralmente eu componho cantando a música. Ela vem na minha cabeça. O kick, papapá, eu só vou botando assim, eu gosto de fazer um mapa da música do jeito que ela tá. E aí depois eu gosto de levar ela para um instrumento, né, e tentar limpar o máximo possível das informações melódicas que eu vou sobrepondo, concentrar num instrumento só e tentar fazer o menos possível de interferência nisso. Está sendo um novo processo, porque eu sempre trabalhei com muita sobreposição. E agora eu estou trabalhando com tira, eu só quero ouvir a voz, a respiração e um beat. Sabe? Está sendo bem gostoso. Né? Você falou da guitarra, né? Pira na guitarra, não sei o quê. Me desculpa se eu falar uma tremenda bobagem aqui. Do Saga pra cá, você já subiu no palco com guitarra e tocou guitarra assim? Porque parece uma combinação interessante, hein? Eu toco, inclusive, porque assim, ó, sabe o que aconteceu? Eu tinha uma coisa que faz muito pouco tempo que eu fiz as pazes com os instrumentos. Porque eu sempre tive, eu tive sempre assim, fui muito subestimada pelos garotos, sabe? Então, assim, e aí agora que eu me dei conta que o tipo de som que eu faço, e foi também uma necessidade, eu comecei a me apresentar de voz e violão por causa dos shows na Europa e fui tocando, e aquilo começou é um músculo, né? E agora, assim, eu desmistifiquei totalmente o meu processo criativo, sabe? Eu acho que tocar é você tocar todo dia, você estudar todo dia, não tem talento, não tem nada disso pra mim. É só uma questão de, tipo, expressar a música que você escuta aqui. Porque a música não tá no meu dedo, a música tá aqui. Então, na verdade, quando eu vou para um instrumento, é porque, na verdade, eu já tô com a ideia na cabeça. Então, eu também comecei a ter mais objetividade para poder realizar com os instrumentos o que eu queria dizer dentro de mim, né? E é isso. Mas eu não sou muito assim, eu não sei solar, não sou muito bom de frase, mas eu gosto de riff. E é assim que nasce a minha música, né? PJ Harvey. Mas eu adoro tocar guitarra no palco, é bem gostoso. Tá. Bom, Ana, acho que você tem aí, o Felipe falou, não sou um produto, não sei o quê, mas tu é uma coisa que precisa caminhar aí pelos palcos, pelos mercados e tal. Ana, você tem aí nas mãos aí uma coisa muito incrível, viu? Mesmo. Eu tenho diamante, cara. Diamante aqui, querida, ó. Olha, eu tenho um diamante no gogó. Então, e a gente podia encerrar a live exatamente com esse gogó aí, né? Não sei o que Felipe acho lindo e acho justo a gente influir esse gogó, que é maravilhoso. Eu ia até tocar violão, mas eu estou impossibilitada de tocar violão porque a minha unha tá desse tamanho. E toda cagada, né? Tô mais, tipo, a unha da Courtney Love, assim, veio. Mas eu vou fazer um momento prima donna. O que eu posso cantar, gente? Eu vou cantar... Ai, meu Deus do céu. Vou cantar Lua Deserta, vai, que eu gosto de cantar. Ai, maravilhoso, arrasou, Fê. Vamos lá, gente. Acenda seus isqueiros aí, fica...
Vou apagar a luz. Tá bom, vou lá. Vou criar um... Muito além. Ah, vou cantar de novo, peraí. Vou começar de novo, gente, calma. Muito além desse imenso azul rasgando, você vem, me parece até Satã, parece Jesus me beijando, muito além desse imenso azul rasgando, você vem, me parece até Satã, parece Jesus me beijando pelas margens e clareiras e desertos, luas cheias pelas margens e clareiras e desertos, luas cheias, lua deserta, chuva dourada, lua deserta, o nascimento de Vênus, o nascimento de Vênus, o nascimento de Vênus, o nascimento de Vênus, lua deserta, chuva dourada, lua deserta, o nascimento de Vênus. Obrigada! Sensacional. Considerações finais? Pô, maravilha, cara. Maravilha. Que demais, gente. Estou muito feliz. Obrigado por me chamarem. Sinto muita falta de vocês, gaúchos. De nós, gaúchos. Né? Vocês, gaúchos. De nós, gaúchos. De vocês é porque faz tanto tempo que eu não moro aí e eu sinto vontade de estar mais próxima e eu tô sempre querendo voltar mais e agora com a pandemia tá tão difícil de ver. Eu sinto muita falta dos meus amigos, eu sinto muita falta da banda na cidade, eu sinto muita falta de ficar perto das pessoas que eu amo, sabe? Enfim, lembrei de uma outra coisa que eu quero falar, que eu tô produzindo o disco da Valéria Barcelos, e isso é uma coisa que tá me fazendo muito bem, trabalhar com a Val e trabalhar com a Adriana Defente também. Esse ano apareceu também essas duas coisas, de trabalhar com essas duas artistas que são minhas conterrâneas e minhas contemporâneas, porque a gente tava todo mundo junto ali, naquela panelona ali, e hoje eu estou podendo contribuir, trabalhar e partilhar do trabalho delas, e está sendo muito engrandecedor esse processo que nunca imaginei que ia ser produtora musical delas. Você está produzindo esse disco à distância? Aí Sim. Em São Paulo e elas aqui? Na verdade, o da Adriana ainda não estou produzindo. A Adriana, eu dei para ela eu joguei uma pergunta para ela, e ela tá trabalhando, fazendo esse trabalho a partir das nossas ideias. A gente teve que conceber uma ideia e ela tá fazendo a preparação disso de uma forma maravilhosa, que a Adriana, ela é muito foda, a grande artista. Ela é muito foda, cara. Ela é muito foda. E Val é um projeto já antigo que a gente veio conversando já faz mais de um ano. E agora finalmente ganhou corpo, porque a gente conseguiu, a última vez que eu fui para Porto Alegre, a gente conseguiu gravar as bases, né, e agora a gente está continuando aos poucos, né, entre trancos e barrancos, porque fica esse monte de entrave, mas agora, até o final do primeiro semestre, a minha ideia é, jogar esses dois projetos no mundo também, da Val e da Adriana, que está sendo muito legal. Que eu falo daqui, né, no último disco da Adriana, tem uma música que ela canta junto com a Valéria, que eu não recordo o título agora, que é que ela fala... Contradição? Você é aquela pessoa que
que eu detesto, né? Não, eu adoro ser essa pessoa que você detesta. Eu adoro ser aquela pessoa que você detesta. Adriana, Essa música, ela. se elas estivessem morando em São Paulo, Rio, no centro do país, essa música seria sucesso nacional, entendeu? Pois é, mas hoje em dia, Juarez, eu acho que não existe mais o conceito de sucesso nacional. Eu acho que essa parte acabou. Eu sei que não existe, sabe? mas seria muito mais conhecida, muito mais conhecida. Sim, mas hoje também tem uma nova coisa, que é uma coisa, desculpa te interromper, mas que é uma coisa que eu sinto sobre o mercado da música, que de novo a gente vai voltar a fazer um trabalho local para expandir, porque também a gente está precisando, eu acho que hoje, por exemplo, eu vejo Porto Alegre como um lugar de muitas possibilidades hoje de novo. Eu acho que passou o tempo que Porto Alegre virou um lixão, que foi os últimos 10 anos, foi de desmonte muito grande, né? A gente teve um desmonte pesado aí, é ou não é? E aí agora eu acho que... Tem muita coisa boa acontecendo aqui, muita coisa boa. E eu acho que Porto Alegre mudou para melhor, porque Porto Alegre teve uma grande mudança nos últimos 10 anos, desde que eu saí daí, que contribuiu muito para a cultura da cidade, que foi a absorção de talentos e pessoas de fora. Então tem muita gente que foi estudar, muita gente do Brasil inteiro, gente que foi morar aí, que eu acho que mudou muito a cara da cultura, do que são as festas, do que é o pensamento, a estética, a moda. Tudo está muito mais legal. Acho que Porto Alegre hoje é uma das cidades mais legais do Brasil de novo. Então a gente realmente é um ciclo de volta ao passado e também de potências, porque se a gente está nos anos 80 de novo com a inflação, com o conservadorismo, com o boicote, também a gente está Porto Alegre tem a semente do punk de novo. E isso me interessa, porque eu quero ver Porto Alegre ser punk de novo, com muita banda, muito projeto independente, muita casa de show podre, entendeu? Tipo, muito inferninho, muita gente louca. É isso que eu quero Porto Alegre de novo, porque isso é a cara da nossa cultura. O rock and roll precisa voltar a existir nessa cidade de alguma forma, sabe? Virou uma coisa horrorosa, sertaneja, de luzes bem fininhas e roupa caramelo, amor, e não é isso que a gente quer. A crise também é estética, não é só sanitária, não, é tudo. Não, é tudo. Eu acho que a gente, diante de tudo isso, eu tenho muita fé, e eu acho que a cena de Porto Alegre teve uma coisa que aconteceu, que mexeu muito comigo, que foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Foi ano passado, ou no começo, agora eu nem sei quando foi 19, quando foi 20, quando é 21, eu tô perdida. Acho que foi no começo de 2020, a Val foi diagnosticada com câncer, e aí eu tava, por acaso, em Porto Alegre, teve um show lá no Araújo Viana, ai meu Deus do céu, ali na Érico. Renascença, amores. Teatro Renascença. Um show, Juarez, com todo mundo da cidade, assim, ó, Serginho Moá, Adriana, Val, Jolino Barreto, meu Deus do céu, a Débora Finocchiaro, todas as pessoas mais lindas possíveis do mundo estavam lá nesse teatro cantando. E eu tava lá e eu fui, e foi tão lindo poder reencontrar tudo. E ali eu percebi, gente, Porto Alegre, vamos pegar essa cidade, porque já que a gente é tão pequeno, vamos fazer o pequeno acontecer, porque é pequeno. E eu acho que essa ideia de vamos voltar a ser pequenos, vamos reconstruir a coisa do pequeno pro grande, eu levo fé que isso pode dar num caldo bom, sabe? E voltar a ter fé na nossa cena, fé no artista, sabe? Vamos reverter esse pensamento, porque é isso, eu concordo contigo que Porto Alegre tem muita mágoa de caboclo, sabe? É aquela coisa que a gente fala assim, é uma cabeça de bode enterrada aí, mas ao mesmo tempo a gente tem uma verve da revolta que a gente tem, e a gente precisa voltar a ter, porque a gente precisa ter revolta contra o que está acontecendo agora, sabe? Começar Revolta. A gente pode até aproveitar o gancho e fazer o próximo anos 10, né? Contar uma história um pouco mais efervescente daqui a 2, 3, 4 anos no segmento do projeto, né? Os anos 20 estão aí, amores. A gente não pode esquecer nunca quais são os símbolos. Se a gente estava numa época de conservadorismo, os anos 20 estão aí. E a gente está vivendo uma revolução. A gente não a gente tem que entender que existe todo esse conservadorismo e também, ao mesmo tempo, existe uma grande revolução cultural, que é a de descentralização, ou seja, hoje todo mundo está fazendo sua música em casa, todo mundo está gravando o seu clipe em casa, e isso é importante da gente observar, como isso é poderoso, e a maior revolução sexual da história da humanidade, desde da Grécia, entendeu? Desde de Roma, que não existe uma liberdade sexual também que está vindo através dos nossos corpos, que agora estão inseridos na sociedade, não só na prostituição, e na comédia de mau gosto da sociedade,
Mas nós, pessoas trans, a gente está aqui também para se colocar e criar uma nova ideia do que é ser no mundo, que é longe desse binarismo, que é longe dessa caretice, que é longe desse papel de gênero aí engessado, chato pra caralho, que ninguém aguenta mais, entendeu? E aí deixar os velhos morrendo aí, se debatendo com essas cabeças aí de merda, discutindo a Bíblia, e a gente queimando o sutiã de novo. Paciência, né? É isso aí, quer dizer, o mundo... Eu participei de um livro uma vez, chamado Uma Mulher sobre o Século, saiu no fim do século XIX, fim do século XX, 1989, por aí. E eu fiz uma matéria um texto sobre a juventude do século. E o que se via, o que eu acabei falando com historiadores e tal, é essa questão de morrer e nascer. Morrer e renascer, sabe? Sístole e diástole, andar para trás e andar para frente. E nós estamos no momento máximo do andar para trás. Não tem mais como andar mais para trás, sabe? Porque não tem mais guerra mundial hoje. Não existe mais essa possibilidade. Sim. E nós só podemos agora andar para frente, sabe? É o que vem agora. Como tu dizes, Felipe. A única alternativa é andar para frente agora. Radicalmente. E é como diz a música da Marina e do Cícero, né? Pátrias, famílias, religiões e preconceitos, quebrou, não tem mais jeito. A gente tá vendo eles fazerem um banquete em cima de um cadáver que já foi morto no século XX. Não tem volta. Eles estão discutindo, legislando sobre a gente e criando um poder paralelo de ignorância através de obscurantismo religioso. Ou seja, é a última cartada, né? Quando tu recorre à Bíblia, cara, para fazer lei, é porque, tipo, tu tá muito desesperado por poder. Porque não tem diálogo. É ridículo, assim, é claro que eu espero que isso passe logo, mas eu concordo, assim, vai vir, nem que demore mais 30 anos, foda-se. A gente tá aqui para lutar contra o nazismo mesmo. Vai ser menos de 30 anos, entendeu? Tomara. Depois da Primeira Guerra vieram os anos loucos, né? Sim. As melindrosas, sabe? O Scott Fitzgerald, né? Depois da Segunda Guerra vieram os beatniks. Sim. Vieram a cultura beat, veio o rock. O rock, os hippies. Isso, né? E agora, depois desses anos de trumpismo e loucura fascista, vai vir uma coisa nova que tem que vir, porque o mundo não aguenta isso, entendeu? Isso aí é uma coisa muito, muito traumática para as pessoas em geral, mesmo para as pessoas de direita, entendeu? Claro. Mas acontece que elas têm que aprender também, né? As pessoas de direita têm que aprender que a vida delas é só porque quem é de direita goza de algum privilégio, né? De alguma forma, não é possível. Então, assim, ela tem que entender que o mundo, até eu tive essa conversa com os meus parentes, eu falei assim, vocês moram num condomínio, eu moro no mundo, é diferente, vocês não sabem o que é a vida lá fora. E eu acho que essa vida de proteção familiar e papapá, e esses padrões que vão fazendo as pessoas se engessarem, é claro que isso... Eu tenho uma visão completamente diferente disso, desnecessário, né, dizer, mas eu acho que isso acaba deixando as pessoas, assim, coniventes com a maldade, porque elas não se envolvem diretamente, elas não estão sendo atingidas diretamente. Quem ganha mais de 5 salários mínimos não está tendo pandemia. Entende? Quem está numa situação de privilégio, assim, de rentista mesmo, não estou falando de quem trabalha, estou falando de quem tem bens, entendeu? Não somos nós. Estou falando de quem tem bens. Não tem pandemia, não tem morte, não tem... Mata, é pobre, morre. É isso que eles pensam. E eu acho isso uma loucura, que eles precisam entender que isso inclui eles. É isso que o Inominável diz, né? Mas ele representa essa parcela da população que é lobotomizada, né? Como a gente sabe que não é normal um país hoje, depois de conhecer um pouquinho assim do mundo, e olha que nem conheci grande coisa, uma das coisas que mais me revolta, até como artista, sabendo, né, que todo o sistema cultural do Brasil passa pelas decisões de 2 ou 3 pessoas, é muito concentrador de informação e renda. A gente vive num lugar que tem ali 6 famílias decidindo o que é informação, o que não é informação.
com uma agenda econômica muito clara. Então é foda, né? Minha última manifestação, já estamos fechando, né? Hoje eu botei no Facebook, veio notícia na Folha de São Paulo, uma materinha na Folha de São Paulo, o secretário da Cultura Federal, não recordo o nome dele, nem quero saber, sabe? Ele vai trabalhar com um revólver na cintura, sabe? E ele recebe as pessoas na sala dele com um revólver na cintura, e ele é estúpido com os funcionários da Secretaria da Cultura, sabe? Claro que ele é um lixo. Já várias vezes aos gritos com os funcionários lá. Então, esse é o secretário da Cultura que nós temos, né? Encerro minhas manifestações aqui agora, para não ser pessimista também. Não, Juarez, eu acho que foi maravilhoso, eu acho que foi muito bem colocado, inclusive isso reforça a dualidade do que a gente traz aqui, porque a gente começou essa conversa da Ana falando sobre como é que a gente trabalha, e a gente trabalha, eu não tenho medo do futuro, porque eu sei que o nosso trabalho, o trabalho de todo mundo aqui está fundamentado nas relações humanas. Nós trabalhamos com seres humanos, né? O nosso público é formado de seres humanos, a gente cresce com os seres humanos, né? A credibilidade do nosso trabalho é também via o trato que ele tem. E eu, assim, eu realmente eu sei que ninguém se cria, e eu lamento por esse homem, pelo que vem para ele. A partir disso, espero que as escolhas dele levem ele ao que ele merece. Porque é isso, para mim, da onde eu venho, assim, com a minha cabeça, assim, espiritual, é que as pessoas, elas pagam de alguma forma, e eu espero que eles paguem. E eu espero também que eles morram, porque eu não sou boazinha. Eu espero que eles morram uma morte bem desgraçada, bem nojenta e bem podre, como eles são. Pois é, artistas com coragem, né? Artistas que pensam, isso que né? queremos. Com certeza. É o que a gente precisa. Sair daquela zona confortável, aquela zona fantasma do pensamento cultural, né? Eles debocham de 450 mil mortos. Se eles debocham de 450 mil mortos, eu não tenho que desejar nada de bom para essa gente. Eu desejo que eles morram uma morte desgraçada. Nada menos do que isso. Então tá. Isso aí. Fernando, agora você faz, às vezes, do final, nosso relatório final, para a gente encerrar. A Ana levantou o dedo ali. Ana, fica à vontade. Não, eu só fiz assim. Felipe. Gente, estava ótimo, foi muito bom estar com esses lindos seres humanos aqui, pessoas maravilhosas. Até travou aqui a polêmica, travou a polêmica. Travou bem na hora. Não tenho polêmica não, gente, isso aí é uma coisa muito assim, sinceramente, olha, tô cansada, viu? Eles só debocham nossa cara, ficam tripudiando em cima da dor das famílias, tripudiando em cima da nossa liberdade, miguelando vacina, pelo amor de Deus, discutindo terra plana, e a gente aqui tendo que, é uma opinião. Opinião não é opinião. Isso não é opinião, isso é maldade pura, nojento, foda-se. Como bem dito, eu não quero mais, né? Eu quero mais aqui. Ai, gente, desculpa que eu fico possuída de ódio. Você se dá para outro lugar, meu amigo. Não, eu não adianta, pode me botar, que nem falou como é que é a mamacita, qualquer coisa me bota no paredão. Gente, então, uma pena, né? A gente podia ir certo e fácil até meia-noite e passar, mas temos que encerrar, né? O nosso projeto segue, tá? Eu vou já passar essas datas aqui, então, que são... A gente falha a semana que vem, que é feriado, na quinta, mas na outra voltamos, então, com a live com a Glau Barros e Celso Dias, seu produtor. Na semana seguinte, o Nino Prestes, com o Protásio Júnior, seu produtor. E aí depois temos a oficina musical com o Thiago Becker, dia 24. É uma oficina ao vivo e aberta no canal da Clube TV. E para finalizar o nosso projeto, lá no dia 17 de julho, a gravação em estúdio, no Estúdio Soma, e daí também aberta, na verdade com lives, né, ao vivo, com 3 entradas ao vivo ao longo do dia, a nossa gravação final, uma faixa inédita colaborativa com os artistas, então, selecionados aqui, em especial nesse dia da gravação, a 50 Tons de Pretas, com a sua produtora Ilana Marques, né? Muito obrigado, deixa eu dar um oi aqui, muito obrigado, agradecer aos nossos apoiadores, a Fundação Cultural de Canela, o Departamento de Música,
a Clube FM e o Estúdio Soma. Muito obrigado a todos, obrigado Celina, obrigado a cada um de vocês, muito boa noite e parabéns Felipe, parabéns Ana, muito obrigado, até a próxima, tudo de bom. Obrigado demais, gente, foi maravilhoso. Um beijo, obrigado demais, parabéns. Obrigada pelo convite, Valeu. foi muito especial. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Fiquem bem. amores. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.